Ai, ai. Difícil agora pregar, né? Gente, essa Débora não é fácil não, gente. Emociona a gente. Obrigado, tá ok? Obrigado. Eu realmente não gosto de comemorar. Comemorar não. Eu não gosto de fazer uma pompa, né? Eu até respeito quem gosta. Meu pai gosta. Meu pai comemora todo ano. Né? Ele gosta, ele faz culto, chama todo mundo. Por ele eu pregaria em todos os cultos de aniversário dele. Né? Eu que falo não. Essa semana eu falei, não, pai, não dá para ir. Né? Porque senão eu estaria sempre por lá. Mas obrigado, tá ok? É emocionante. 31 anos atrás, Débora e eu estávamos chegando na Japuíba. Débora assustadíssima. Eu estava animado, mas ela estava assustada. Fomos lá na rua de Divinéia, ainda aquela situação da Divinéia, 31 anos atrás. Terminou o culto de posse. Débora queria terminar comigo, já foi para terminar comigo. Falou, é só ele chegar de volta, né, porque a gente estudava juntos no Seminário do Sul. Então ela foi para terminar, o coração para terminar no sábado, depois da posse, assim que eu chegasse na segunda-feira. Mas eu cheguei segunda-feira, o meu sorriso a cativou novamente. Brincadeira. Deus, né? Foi Deus. Nunca fui eu, né? Sempre foi Deus. Vamos lá, o amor na prática, gente. Não tem nada a ver, né? Falei de amor, mas obrigado. Uau. Hoje é a última mensagem da série o Sermão do Rei. Quinta-feira que vem, se o Senhor Jesus não voltar, eu começo a série de 1ª e 2ª Tessalonicenses, o povo que espera. Eu tenho lido, relido as cartas, não é? Tem gente que fala que a primeira carta de Tessalonicenses foi a primeira carta escrita pelo apóstolo Paulo. Eu sigo o entendimento que foi Gálatas. Mas não brigo por causa disso, não. No retiro de pastores, eu falei que eu acredito na versão de Gálatas. Ele falou, não, mas para mim a primeira... Não, para você, tudo bem, não precisa brigar também, não é? Há uma possibilidade real. Muita gente boa fala que 1ª Tessalonicenses é uma carta tipo instruções para novos convertidos, não é? Mas eu prefiro entender o apóstolo Paulo jovem escrevendo a carta aos Gálatas, por razões que eu não vou falar agora. Mas, gente, você também tem essa impressão de que está faltando amor no mundo? Gente, é tanta coisa. Eu tenho uma pessoa que é minha instrutora lá da academia, que ela fica brincando comigo porque eu sou mais bem informado das notícias do mundo, enquanto ela, por ser jovem, Instagram, ela é mais informada nos assuntos da cidade. Então ela fica mexendo comigo. Pastor, o que está acontecendo no mundo? Me conta, que eu te conto o que está acontecendo na cidade. Não, mas eu confesso que eu não queria. Essa semana eu fui perguntar o que está acontecendo na cidade. Teve aquela briga na Praia do Anil e tudo. Antes eu não soubesse. Né? Mas essa semana eu falei com ela, Joaquim, o mundo está cada vez pior. Gente, o marido mata a mulher e joga no Tietê. Sogra envenena a nora. Nora envenena a sogra. O mundo está assim, gente. Terrível. Um destaque que eu quero fazer foi aquele discurso emocionado do Riyad Mansour, no Conselho de Segurança da ONU, ontem, ao descrever o sofrimento das crianças palestinas, que estão morrendo de fome, gente, por conta do bloqueio
dos caminhões. Gente, vamos esquecer a ideologia um pouco, e política e religião. É uma questão humanitária. Eu creio que os judeus de bom coração, não precisam nem ser convertidos ao cristianismo, não. Os judeus que têm bom coração são contra aquele déspota chamado Benjamim Netanyahu, que desonra o próprio nome, né? Porque Benjamim foi um dos filhos queridos de Jacó. Mas eu não sei se vocês viram, gente, esse embaixador estava fazendo o seu discurso e de repente ele bate na mesa. Ele bate na mesa e começa a chorar, dizendo: eu tenho netos. Eu sei o que eles significam para suas famílias. E aí ele, dentre tantas coisas que ele disse o seguinte: enxergar a situação dos palestinos sem ter a coragem de agir está além da capacidade de tolerância de qualquer ser humano normal. Entendeu? Isso me tocou profundamente, amados. Profundamente. E aí eu venho para esse texto, que é a conclusão do Sermão do Rei, em que Jesus fala assim, vamos lá? Lucas 6, 46 a 49. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Eu vou mostrar a vocês a quem é semelhante todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Esse é semelhante a um homem que, ao construir uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Quando veio a enchente, as águas bateram contra aquela casa e não a puderam abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que construiu uma casa sobre a terra, sem alicerces. E quando as águas bateram contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Não foi de propósito não, mas olha só, mais um texto, o último sermão do rei, termina com a palavra casa. Eu já disse isso para vocês, mas é sempre importante repetir, de que esse texto de Lucas 6, 17 a 49, comentaristas chamam de o Sermão da Planície, que é correspondente ao Sermão do Monte, ou da Montanha, de Mateus 5 a 7. Se compararmos as duas passagens, encontraremos algumas diferenças. A principal é que Lucas omitiu todos os pormenores sobre costumes e leis judaicas, porque o alvo de Lucas, primeiro porque Lucas nem era judeu, né? Lucas é o único autor do Novo Testamento que não era judeu. Está aí para você. O único autor, ele escreveu Lucas e Atos, do Novo Testamento que não era judeu. Ele escreveu para os gregos, para os pagãos. Já Mateus queria mostrar aos leitores judeus o que o cristianismo realiza quanto à justiça que Deus quer. Mateus tem muito a ver com Tiago também, sobre a lei da liberdade, a lei real, a lei régia, né? Amarás a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Lucas também está muito mais preocupado em delinear aquilo que é a essência da mensagem cristã. E eu lhes pergunto, qual é a essência da mensagem cristã? É a prática do amor. Por isso que no início Lucas diz assim, no versículo 18, que as pessoas que se reuniram ali, reuniram e vieram para ouvir a Jesus.
E no final, nessa história que eu acabei de ler, ambos ouvem. Tá? Versículo 47. Todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras. Os dois ouvem. Mateus vai fazer até isso de modo mais claro. Os dois ouvem. Só que um pratica e o outro não. Lucas não se preocupou tanto em destacar o espírito do cristianismo, mas em salientar o comportamento concreto que expressa esse espírito. Dando um clique aí, Mateus, por favor, a grande ideia é a mesma da porção anterior. Se o seu cristianismo não fizer de você uma nova criatura, você não se converteu a Jesus, mas a si mesmo. Antes do culto eu estava conversando com o Newton e estava ilustrando uma situação assim. Quando incomoda você, você muda. Quando algo marca você, você muda. Você está colocando a mão na tomada, você está tomando choque. E você vai ficar com a mão na tomada o tempo todo dizendo, caramba, eu estou tomando choque. Não, não. Se você está tomando choque, está sentindo choque, você vai fazer o quê? Vai tirar a mão. O falecido Russell Shedd um dia disse o seguinte, eu estava ouvindo, eu não me preocupo com os textos da Bíblia que eu leio e não entendo. E olha que ele entendia muita coisa, né? Ele disse, eu me preocupo com os textos que eu leio, entendo e não pratico. Quando eu vi aquele homem falando isso, eu falei, uau! Eu não me preocupo com os textos da Bíblia que eu leio e não entendo. Eu me preocupo com os que eu leio, entendo e não pratico. Dando clique, Mateus, esse é o recado de Deus para você. Viva o que você crê. Viva o que você crê. Lucas ele faz uma versão condensada de outra expressão que você vai encontrar em Mateus também, no Sermão do Monte. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor? Senhor, Senhor implica em reverência, sim. Mas Senhor, Senhor, sem fazer o que o Senhor manda, é infrutífero. E aí, Natália, eu fico preocupado porque eu chego à conclusão de que a pessoa pode ser reverente e infrutífero ao mesmo tempo. Eu sou de uma geração que a reverência, amados, era levada a sério. Nós éramos 4 filhos, somos, graças a Deus, todos estão vivos. Nós sentávamos numa bancada na igreja e nós só entrávamos e saíamos no final do culto. A conversa não existia isso. Eu fui numa igreja recentemente que uma criança, no meio do culto, veio para frente e começou a bater a cabeça no púlpito assim. Não, celular toca, todo mundo atende, todo mundo fala alto. A reverência ela é importante. No meu tempo de criança, eu até acredito que a reverência era até exagerada. Né? Eu soube de uma história, por exemplo, de uma criança que foi pega para ir para o banheiro, né? Para um corretivo da mamãe, e a criança muito espirituosa, né? Enquanto atravessava o corredor, ela olhava para os lados e dizia, orem por mim, porque sabia que o negócio não ia ficar bem para ela. Orem por mim. Mas, gente, Jesus está dizendo, não adianta ser reverente e não ser obediente. Esse é o resumir. Pode até fechar a Bíblia e ir embora, né? Não adianta ser reverente sem ser obediente. Você se torna apenas uma caricatura de crente.
Uma caricatura. Não dá, gente. John Stott diz que pessoas que chamam Jesus de Senhor com cortesia, ortodoxia, entusiasmo, na devoção particular, precisa demonstrar isso também no ministério público. Porque se for diferente, é conversa sem verdade, profissão sem realidade. E isso não salva ninguém no dia do julgamento. Eu trouxe essa citação para trazer para você de uma maneira assim livre isso daqui. É tristemente possível falar Senhor, Senhor, tratar Jesus com cortesia, ortodoxia, entusiasmo, tanto dentro de casa quanto fora de casa, mas se isso não for verdade na prática mesmo, se isso for apenas para que os outros vejam, que sentido tem isso? Nenhum. Uma curiosidade muito interessante é de que a palavra, o verbo obedecer, no original, no grego, tem a mesma raiz da palavra ouvir. O que significa que obedecer é ouvir com atenção. Ouvir com atenção. Aí Jesus conta uma história, até engraçada, né? Lucas, ele traz um expediente diferente, né? Porque ele fala de um homem que cava, abre profunda vala e lança o alicerce sobre a rocha. Mateus talvez não entendesse muito de construção e só colocou, construiu sobre a rocha, construiu sobre a areia. Lucas, médico, alguém quem sabe versado também em arquitetura e também prática de obra, ele foi mais detalhista. Alguém que cava, abre profunda vala e lança o alicerce sobre a rocha. Este é quem ouve e pratica. Porque quando vem enchente, as águas batem contra a casa e não pode abalar. Por quê? E aí Lucas conclui, porque ela é bem construída. Pergunta de $1 milhão aqui, sua vida está bem construída? Porque, gente, enchente vem. Meu Deus do céu, Angra todo ano tem enchente. Graças a Deus que pela soberania dele, as regiões são diferentes, né? Monsuaba, Bracuí, Mambucaba, Japuíba, mas ela sempre vem. As enchentes, amados, são as provas, as adversidades que o Senhor permite que passemos. Agora, se você olha para mim, cava, abre profunda vala e lança alicerce, preste atenção, você vai permanecer. E o grande desafio que a gente tem é isso. Quando a enchente vem, quando a torrente se rompe, quando nossas vidas são viradas de cabeça para baixo, é nesse momento que a gente se descobre e que a gente prova para nós mesmos qual o valor da nossa fé. Quando a tempestade chega, a diferença entre aquele que apenas ouviu a palavra e aquele que realmente construiu sua vida com base na palavra, ela é revelada. Porque é tudo, queridão e queridona, olhe para mim, é tudo uma questão de fundamento. Fundamento. A Bíblia vai ter essa palavra em Mateus 7:25, Lucas 6:48, Hebreus 1:10, Efésios 3:17, 1 Pedro 5:10, a ideia de que quando Deus nos estabelece com fundamento, Ele nos confirma na fé, no amor, Ele estabelece a nossa vida sobre o fundamento que é Cristo.
A historinha de Jesus, me permita dizer assim, num tom mais carinhoso, essa parábola é simples. Um não foi abalado, o outro foi. É sempre assim, amados. Faz um estudo na Bíblia sobre a questão das duas coisas, não é? 2 caminhos, 2 destinos. Jesus disse em Mateus 7, 13 e 14: entre pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição. São muitos que entram por ela. Estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que a encontram. Você quer demonstrar de fato quem é você para Deus? Não reclame das enchentes, porque as enchentes vão revelar se há fundamento na sua vida ou não. Você nunca vai descobrir se você tem estrutura ou fundamento quanto à sua vida cristã, na prática, se você não passar pelas intempéries, pelas adversidades. Nunca. Ao longo desses 31 anos de ministério, eu já vi gente chegando aqui, gente que eu vou te falar uma coisa. Eu achava o seguinte, é um crente de aço, um crentaço. Mas veio as enchentes. E a fé não perseverou. Mas eu já vi gente chegando aqui quebrado, hein? Como diriam os mais antigos, igual arroz de terceira. Quebradinho. Mas a fé foi sendo fortalecida dia a dia. Por isso, gente, que eu sempre questiono quem chega com tudo. Quem chega assim, encarando o leão e, é gatinho, vai virar gatinho. Não chega. Agora, quando você chega com humildade, é aquilo que eu já contei essa história para vocês, um pastor não, um seminarista ainda, estudando, foi pregar, mas ele pensava que sabia muito. Então ele foi com todo o seu orgulho, todo o seu conhecimento, foi pregar, e aí na hora deu um branco, ele esqueceu de tudo, enfim, se perdeu, se embananou. Aí ele desceu cabisbaixo. Aí um diácono, um homem de Deus, chamou ele e falou o seguinte: meu filho, preste atenção. Tem que pensar para entender essa história. Se você tivesse subido como desceu, você teria descido como subiu. Tiago, pensa aí, talvez amanhã você vai entender. Humildade. Humildade. Caminhando para o fim, tenho 2 aplicações básicas, como sempre. Muitos crentes são apenas religiosos, amados. Estão entre nós por conveniência, apenas para ter algum tipo de segurança pseudo-espiritual. Honra Jesus com seus lábios, mas o negam com a sua vida. Não. Tem gente que não está disposta a pagar o preço, amados. A pagar o preço. Não é? Histórias de pastor é complicado, né? Pastor é um bicho complicado mesmo. Um colega, eu fui fazer uma crítica de uma música, numa mensagem minha, lá no congresso, e aí o pastor cismou de defender a música para mim, né? Eu falei: você quer cantar música? Canta, meu filho, né? Mas aí ele falou de um outro pastor que ele foi tão legalista que ele foi um exagero. Aquele cântico alto preço, ele falou o seguinte: nós não vamos cantar, porque pagaremos o preço de sermos um só. A gente não paga preço nenhum, Jesus já pagou. Então, na igreja dele canta, porque honraremos o preço. Eu falei o seguinte: mas exagerou, porque na verdade há um custo do discipulado. Ou não tem? A gente não tem preço nenhum para pagar? Então, Lucas 14, 26, Willo.
Se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher e os seus filhos, os seus irmãos e as suas irmãs, e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E aí? É um preço ou não é? Jesus está dizendo, você precisa amá-lo mais do que todas as suas outras lealdades. João 10, 27, Jesus diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Me seguem. Eu já contei para vocês essa história do Philip Keller, no livro do Salmo 23, um livro dele. Acredito que é essa citação. De que no contexto pastoril, alguém chegou e falou o seguinte, esse negócio que a ovelha conhece pelo nome, conhece o pastor pela voz, isso daí não tem sentido não. Aí ele fez lá um barulho, esse pseudo-pastor, esse pastor fake, e uma ovelha saiu e seguiu ele. Aí ele falou, tá vendo? Tem ovelha que segue a voz de um outro pastor, ou de alguém diferente. Aí o pastor falou o seguinte, não, deixa eu lhe explicar, essa ovelha está doente. Ovelha doente ouve a voz de qualquer um. Eu preciso explicar, gente, e fazer aplicação ou não? Não precisa não, né? Ovelha doente ouve a voz de qualquer um. Você pode se reunir com o povo de Cristo, você pode dizer as palavras certas, você pode cantar as músicas certas, e ao mesmo tempo, você pode ouvir de Jesus a expressão que está lá em Mateus registrado, nunca vos conheci. Mateus, cristianismo é um mandato. Não se trata de um passatempo de férias. É uma vida de renúncia e sacrifício. Não ouse ser cristão se você não for chamado para sê-lo. Essa história de que, não, eu só estou aqui passando tempo. Não. Eu estou aqui fazendo uma experiência. Não. Não existe aula experimental para ser discípulo. Não. Esses dias eu e alguém, nós estávamos estudando um texto sobre discipulado, e eu lancei para ele esse desafio. Faça uma pesquisa. Os mestres, Sócrates, Platão, Aristóteles, essa turma toda, os discípulos vinham até eles. As mães levavam suas crianças pequenininhas para Platão, só pode ser mestre dele, ou Sócrates, ou Aristóteles e tantos outros. Jesus foi o único mestre, Gisele, que ele foi atrás dos discípulos. Você não vai encontrar isso nem na tradição rabínica, mesmo entre os judeus. Mesmo entre os judeus, os aspirantes a discípulos é que procuram os mestres. Jesus foi o único que ele escolheu quem seria seus discípulos. Você é um escolhido, queridão. Queridão, você é uma escolhida. Você não foi pega no laço, você não foi assoviada, você não foi... Não. Você foi chamado. Você foi chamada. O Paulo César do Logos tem uma música, né? Não há um chamado para interessados, pois fomos chamados sem exceção.
Tiago diz: sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte, que logo se esquece, mas operoso, praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Eu quero terminar uma citação de Martinho Lutero, quando ele, no comentário dele sobre essa passagem, ele disse assim: Cristo não está dizendo nada nesse sermão de como nos tornamos cristãos, mas sobre as obras e os frutos que ninguém pode fazer, a menos que seja cristão e esteja em um estado de graça. Lutero também costumava dizer que a fé que salva, a fé é quem salva, mas não a fé sozinha, né? A fé que salva nunca está sozinha. Nós somos salvos somente pela fé, mas não pela fé somente. A fé precisa estar acompanhada de testemunho. De testemunho. Não adianta, amados. Eu disse que eu iria terminar com Lutero, mas uma frase só do C.S. Lewis, ele diz assim: é só quando eu me volto para Cristo, quando eu me entrego à personalidade dele, que eu começo a ter uma verdadeira personalidade minha. Em outras palavras, querendo trocar em miúdos o C.S. Lewis, eu só sou quem eu sou quando eu sou em Cristo. Aleluia. Em Cristo eu encontro o meu verdadeiro eu. Se alguém está em Cristo, nova criação é, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Aí você vai ser alguém que constrói a sua vida. Cava, tá, gente? Cavar dá trabalho, hein, gente? Abrir profunda vala. Olha, quando a gente construiu aqui, amados, vou te falar uma coisa, dá vontade de chorar. Sangue, suor e lágrimas, a fundação. Nosso prédio de educação, então, 21 sapatas, se eu não me engano. Lembro-me de cada uma delas. A vida cristã, amados, exige cavar, lançar alicerces sobre a rocha. Que o Senhor nos ajude. Abaixe a cabeça e diga: Deus, me ajude a prosseguir. Eu estou em obras. Às vezes bate uma vontade da gente desistir dos processos de Deus para a nossa vida. Vamos combinar uma coisa. Porque os processos parecem demorar muito. Parece que não vai acabar. Tem coisa que acontece na vida da gente, amados, de sofrimento, que a gente fala: Senhor, isso nunca vai ter fim? Será, Senhor? Será que isso nunca vai ter fim? Aí Deus fala: não, cava mais. Cava mais. Lança alicerce para chegar na rocha. Na rocha, a rocha mais firme do que a gente pode imaginar, do que nós mesmos, do que os nossos argumentos, do que os nossos caprichos, do que o nosso próprio querer. A rocha mais alta que eu, como diz o salmista. Deus, esse é o sermão do rei.
Cristo terminou esse sermão falando de casa. Eu comecei este culto falando de casa. Meu Deus, que o Senhor possa nos ajudar a sermos quem somos de fato em casa. Precisamos fazer diferença a partir da nossa casa. E tudo aquilo que foi considerado aqui, tudo aquilo que foi compartilhado aqui, que o Senhor venha trazer para a gente uma firme convicção. Que a gente não quer, amado Deus, a gente não quer um culto reverente em uma vida desobediente. Nos livre disso, Senhor. Nos dê coerência entre ouvir e obedecer. Que o nosso coração seja inclinado para as coisas de Deus, hoje e sempre, no nome de Jesus. Amém.